Oi, gente! Tudo bem com vocês? A gente chegou no último episódio dessa temporada. Olha que sucesso, que sucesso! Você acompanhou aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... E a gente tá no 10º episódio, fechando toda essa ideia e trazendo praticamente uma das partes mais importantes e mais cobradas no Enem. Então, se você quer saber tudo sobre esse último episódio, fica comigo aqui agora. Ok, então, nesse último vídeo a gente vai falar e vai trabalhar um pouquinho sobre a literatura atual, tá? E aí é meio que loucura eu tentar definir pra você o que é a literatura atual. E eu digo isso, gente, porque a minha tese de doutorado foi sobre isso. Eu fiquei louquinha, porque é muita coisa que tá acontecendo e sempre que a gente tá falando sobre o momento presente, é complicado a gente definir isso, porque a gente tá vivendo esse momento. Mas quando você olha enquanto leitor, enquanto pessoa que adquire e consome essa literatura, isso fica muito mais fácil. Então, posso ser muito sincera? Se você pegar o seu texto e ver um autor contemporâneo, ou seja, esse autor de agora, após os anos 2000, você pode ficar super tranquilo, super, de boa. Por quê? Porque você vai saber o que responder. A literatura contemporânea, a gente chama assim de literatura contemporânea, ela não tem uma data específica para quando começou, quando terminou, até porque os críticos eles estão aí tentando descobrir, o modernismo acabou aí quando, Quando que começou o pós-modernismo? Mas a gente não pode mais falar que a gente está vivendo um pós-modernismo. A gente está vivendo uma literatura contemporânea que tem uma característica muito peculiar a partir dos anos 2000. Então tô colocando aqui pra gente, nessa nossa aula, que é a literatura contemporânea, a literatura atual é aquela produzida após os anos 2000, beleza? Então, após esse período, a gente tem muitos nomes, Nomes variados, nomes diversificados, que também não vale a pena ficar aqui apontando nome. É interessante, muito mais interessante a gente olhar para o texto e descobrir isso. Prof, como que eu vou descobrir? Olha se o seu texto, o ano de publicação, a fonte, tudo bem? Você vai olhar para a fonte e você vai ver o ano de publicação do livro, o ano de publicação da poesia, Então, presta atenção nisso e quando você vê alguma coisa a partir de 2000, você já sabe que é algo contemporâneo. E esse nosso contemporâneo, ele tem como característica principal a hibridização, a multiplicidade, a heterogeneidade, até porque vocês viram que o modernismo, ele criou essa liberdade de expressão. E o pós-modernismo traz muito uma literatura marginal. Então, hoje, a gente não tá afim mais de ficar dando ênfase para quem é do centro, para quem é da margem, etc e tal. A gente quer dar ênfase para todo mundo. Todo mundo tem o seu espaço, ou deveria ser, Mas é isso que a gente prega, que todo mundo tem o seu lugar, todo mundo tem o seu espaço, todo mundo tem um ponto de vista, tem um olhar, um lugar de fala, E é isso que nós deveríamos entender, que todo mundo, essa multiplicidade de pontos de vista é o que enriquece a nossa literatura. Tanto que a literatura passa a ter vários narradores, Os nossos livros contemporâneos, eles não são focados em apenas um narrador. Eu tenho vários narradores, eu tenho vários pontos de vista, Essa multiplicidade, essa tendência é muito legal. A poesia também, ela é extremamente diversificada, tem essa coisa da globalização, tem a coisa da internet que mudou bastante a grafia, a forma do nosso texto, se organizar. Então isso é muito legal. Isso aproxima a literatura, O texto que você vai ler é aquele texto que você está sentindo. E o que eu acho mais interessante dessa literatura contemporânea não é tanto essa forma, não é tanto quem fala de onde fala, mas também os assuntos a serem ditos, as experiências a serem contadas, E as temáticas a serem apresentadas pra gente. Então, essa temática
ela está voltada muito com o engajamento social. E o Enem, como ele tem essa característica de fazer a gente parar, pensar, refletir, o engajamento político, social, econômico, os valores a serem reproduzidos dentro aqui dentro dessa literatura é o que eles vão colocar em destaque. Lembra da habilidade 17, da competência 5, né, que fala, né, reconhecer os valores sociais, o que está sendo passado? Gente, é isso que a literatura contemporânea vai fazer com a gente. Eles vão colocar essa literatura para causar uma reflexão, uma conscientização praticamente na gente que é leitor. Então, é muito comum, pelo menos a última prova, trouxe muito sobre a situação, sobre o racismo, sobre a posição da mulher, né, na sociedade, né, sobre preconceitos e várias coisas. Então, a literatura contemporânea representou um pouquinho, né, dessa realidade, desse momento que a gente está passando. Então, eu acredito que dá pra gente esperar um pouquinho disso de novo, tá? Dentre aí os nossos exercícios de literatura, se eu não me engano, a gente teve uns 3 exercícios, ou até mesmo 4, que voltavam para esse contexto e que pega aí o pós-modernismo, a literatura contemporânea. Então, eu acho legal a gente pensar e visualizar isso. Para você entender, eu vou te chamar a resolver um exercício, tá? Muito legal. Eu trouxe aqui uma poesia e uma prosa pra gente analisar desse contexto contemporâneo, tá? Então segue aí comigo. A gente vai ler o primeiro enunciado de uma poesia. Diz assim: no processo de elaboração do poema, a autora confere ao eu lírico uma identidade que aqui representa a... Então vamos transformar isso em pergunta? Qual é a identidade que o eu lírico possui dentro dessa poesia? Então eu tô falando sobre identidade. Identidade extremamente recorrente, é uma coisa que a gente pergunta pra caramba na literatura contemporânea. Qual que é a identidade a ser representada? Então é isso que o Enem pergunta pra gente, qual que é a identidade aqui representada. Olha só, o texto fala assim: o que será que ela quer? Essa mulher de vermelho. Alguma coisa ela quer para ter posto esse vestido. Não pode ser apenas uma escolha casual. Podia ser um amarelo, verde ou talvez azul, mas ela escolheu vermelho. Ela sabe o que ela quer e ela escolheu o vestido. E ela é uma mulher. Então, com base nesses fatos, eu posso afirmar que conheço o seu desejo, caro Watson elementar. O que ela quer sou euzinho que ela quer. Só pode ser euzinho. O que mais podia ser? Gente, olha só, isso é completamente atual. A gente fica aí discutindo o tempo todo. Ai, a menina saiu de saia curta? Tá pedindo pra ser estuprada, né? Então ele vem discutindo isso. Só porque a menina saiu de vestido vermelho, tá me querendo, né? E aí, olha essa identidade que existe por trás do discurso desse eu lírico, né? Então, a minha pergunta, então, qual é a autora confere ao eu lírico uma identidade que aqui representa o quê? O que essa identidade representa? Letra A. A hipocrisia, gente, hipocrisia, você fala uma coisa assim, né, praticamente aí sem fundamento. A hipocrisia do discurso alicerçado sobre o senso comum. Ah, se ela saiu com essa roupa, com certeza ela me quer. Isso é senso comum? Sim, isso é senso comum. Então, eu já deixaria essa letra A aí. Por quê? Porque é uma hipocrisia através de um discurso que está embasado em um senso comum. Ótimo, acredito que essa alternativa pode ser correta sim, tá? Vamos ver as outras? Letra B. Mudança de paradigmas de imagem atribuídos à mulher. Eu mudei o meu paradigma e a minha imagem com relação à mulher? Não, o texto não discutiu sobre essa imagem, tudo mais, nem muito menos mudou de paradigma. Então joga B fora. C. Tentativa de estabelecer preceitos da psicologia feminina. Ele entrou na mente da mulher, tentou compreender? Não, é só o que ele acha sobre o assunto. Então joga fora C. Importância da correlação entre ações e efeitos causados. A importância dessa correlação entre ação e efeitos causados. Gente, a mulher não fez nada, tá? A ação e efeito, ele tá trazendo a importância disso. Não, porque se a mulher usou o vestido, o cara pensou, existe uma relação pertinente entre isso? Não, então eu também posso jogar fora, tá? E aí, a valorização da sensibilidade como característica do gênero. Então, tá valorizando a sensibilidade do outro sentir, do outro saber. É isso que ele quer fazer? Não, não é isso. E aí você vai falar, prof, mas
sério, gente, pensa que o Enem iria problematizar um assunto como esse sem que você não parasse para pensar na resposta? Sim. Então, qual que seria a resposta? Cara, é hipócrita, é muito hipócrita esse assunto, pautado no senso comum de que se a menina saiu de saia de shorts curto, de saia curta, é porque ela tá querendo fazer alguma coisa, é porque ela tá querendo pegar, é porque ela tá... É hipócrita isso. Ele quer que você pare, que você reflita em engajamento político, econômico, social. A gente tá falando sobre valores que precisam ser discutidos na sociedade. Letra A. Você tá entendendo o que é isso? Engajamento? O que são esses valores que precisam ser pensados? A gente precisa quebrar muita coisa que ainda existe hoje em dia. E o Enem trouxe esse exercício para fazer você parar e pensar. Beleza? Vamos para mais um exercício agora sobre prosa, tá? Que vai questionar e comentar também um pouquinho sobre isso. Olha só, o enunciado fala o seguinte: nesse fragmento, a fim de atrair a atenção do leitor e de estabelecer um fio condutor de sentido, o autor utiliza-se de... Então tá, olha só, o que ele tá falando? Eu quero atrair a atenção do leitor e causar uma sequência, né, da minha narrativa de interesse. Então, qual o mecanismo, o que ele utilizou para fazer isso, esse texto ficar legal, prender sua atenção? Vamos ler o texto pra gente entender o que ele tá falando. Olha só, esse texto diz assim: aconteceu mais de uma vez, ele me abandonou. Gente, que vontade de dar risada. Por quê? Porque a gente faz isso o tempo todo. Eu acho muito minha cara isso, desculpa. Mas eu chego para as minhas amigas e falo: velho, mais um crush que me abandonou. Caracas, velho, é muito minha cara. Desculpa, eu vou continuar sem me interferir. Aqui, vai lá, olha só. Aconteceu mais de uma vez, ele me abandonou. Como todos os outros, o quinto. A gente já estava junto há mais de um ano. Parecia que dessa vez seria para sempre, mas não. Ele desapareceu de repente, sem deixar rastro. Mas quando me dei por conta, fiquei horas ligando sem parar, mas só chamava e ninguém atendia. E então fiz o que precisava ser feito: bloqueei a linha. A verdade é que nenhum telefone celular me suporta. Cara, ela tá falando de telefone celular, né? Já tentei de todas as marcas e operadoras, apenas para descobrir que eles são todos iguais. Na primeira oportunidade, dão no pé. Este último aproveitou que eu estava distraído e não desceu do táxi junto comigo. Ou será que ele já tinha pulado do meu bolso no momento em que eu embarcava do táxi? Tomara que sim. Depois de fazer o que me fez, quero mais que ele tenha ido parar na sarjeta. Se ainda fossem embora do jeito que chegaram, tudo bem, mas já sei o que eu vou fazer. No caminho da loja de celulares, vou passar numa papelaria. Pensando bem, nenhuma das minhas agendinhas de papel jamais me abandonou. Gente, muito legal. Olha só, o autor, né, ele utilizou as experiências e relacionamentos, a frustração com os relacionamentos amorosos, né, para falar sobre perda de celular. Super atual. A gente fala sobre isso com os nossos crushes e etc e tal, e a gente vive perdendo o celular. Eu não perco o celular, mas deixa cair e estraga um monte de coisa nesse sentido. Então ele fez essa relação sobre, né, as relações amorosas e a utilização do celular. Então a gente, olha só, para atrair a atenção do leitor, o narrador utilizou, né, que estratégia? Ele pegou relações amorosas. Então, pra mim, eu já ia esperar na resposta alguma coisa que relacionasse, que tivesse, falasse sobre esses relacionamentos amorosos. Por quê? Porque esse foi o fio condutor, foi isso que ele utilizou de uma forma geral para aprender a gente. E aí eu já olhando para a resposta, olha só, a letra A vai trazer desilusão amorosa e a letra C vai trazer situações amorosas. Gente, ele utilizou isso. Então isso também precisa estar na resposta, tudo bem? As outras, ó, dá uma olhadinha, as outras não tem isso. A gente vai ler tudo para ver qual que é a alternativa correta, mas isso já dá a entender que eu posso descartar algumas alternativas. Vamos ler então as alternativas. Letra A. O que fez então atrair a atenção do leitor?
a primeira pessoa do singular para imprimir subjetividade ao relato de mais uma desilusão amorosa? Então, espera aí. A primeira pessoa, ótimo, legal. Só que para imprimir a subjetividade ao relato de mais uma desilusão amorosa, não é a desilusão amorosa que a gente está discutindo. A gente está discutindo a perda de um celular. A desilusão amorosa é algo a mais e legal que ela utilizou, mas não é esse o meu foco, não é esse o meu assunto. Então, eu jogo a letra A fora. B. A ironia para tratar de relação com os celulares na era de produtos altamente descartáveis. Eu tô falando de celular, mas cadê relacionamento amoroso? Jogo fora também. C. Frases feitas na apresentação de situações amorosas. Sim, as minhas frases são construídas segundo as situações amorosas. Estereotipadas, sim, porque a gente fala mesmo... Sabe aquelas frases prontas? Tipo, ele me abandonou mais uma vez. Meu, eu achei que ia dar certo dessa vez. São frases prontas, estereotipadas, construídas, tá? Para construir a ambientação do texto, sim, porque eu ambientei o meu texto em outra situação, que é a perda do celular. Mas eu utilizei as frases prontas do relacionamento amoroso. Então, ótimo, essa alternativa tá muito legal. Deixa lá aí do lado e vamos ler as outras, tá? Quebra de expectativa como estratégia argumentativa para ocultar informações. Gente, eu tenho uma quebra de expectativa, sim, porque você começa lendo achando que tá falando de relacionamento amoroso, mas depois ele quebra a expectativa quando você descobre que a gente tá falando de celular. Só que essa foi uma estratégia para ocultar informações, o foco era ocultar informações, não, porque no final você sabe que você tá falando de celular. Então eu não posso falar que eu ocultei informações, tudo bem? Porque você tem a resposta no final. Joga a letra D fora. E a letra E, verbos no tempo pretérito, no passado, para enfatizar uma aproximação com os fatos abordados ao longo do texto. Foi porque eu usei os verbos no passado que meu texto ficou mais legal, prendeu minha atenção? Não. Então o que sobrou? Letrinha C, a nossa alternativa C. Vocês perceberam que o contemporâneo, ele é muito legal. E ele, tipo assim, desculpa, ele é muito mais legal porque ele tá muito próximo da gente. Então a gente lê, a gente entende mais, a gente acha tudo isso muito bacana, muito interessante, tá? A leitura se torna mais gostosa. Mas não esqueçam do seguinte, o segredo está no enunciado, tudo bem? A gente precisa responder aquilo que se pede no enunciado. Eu bati isso, gente, nesses 10 episódios com você. Eu falei o tempo todo sobre isso. Pra mim fez muito sentido, tá? Provavelmente você pode aí ter outros professores que dão outras dicas, não tem problema, mas pra mim fez muito sentido. Eu li o enunciado, eu fui pro texto, eu procurei a resposta, eu encontrei a resposta no texto e eu voltei para as alternativas e o tempo todo a gente tá falando sobre isso. Essa alternativa é legal? Ah, é legal, essa daqui ficou meio que estranha, então joga fora, joga fora. É assim que é interessante a gente resolver a prova do Enem. Pra mim fez muito sentido e eu espero de todo o meu coração que você tenha aprendido muitas coisas nessa nossa temporada, né? Nesses vários episódios que a gente fez. De coração, eu quero que você vá lá, que você comece a me seguir no Instagram, fale um pouquinho sobre isso, qual que é a sua expectativa. Eu vou postar várias coisas, principalmente próximo, pra gente ter essa calma espiritual, porque não adianta você ter um conhecimento e chegar lá na hora da prova, você não ter controle emocional para lidar com a prova. Então eu também vou colocar mais algumas coisas para você. Eu já sinto que eu sou sua professora de verdade, que a gente já tem uma relação e eu não quero que isso acabe. Depois do Enem você vai lá, você vai mandar uma mensagem para mim também falando, né, se eu te ajudei de alguma forma, se isso foi interessante, porque isso faz com que eu poste muito mais coisas, poste muito mais vídeos, faça novas séries aí para te ajudar, porque é isso que a gente faz. A gente que é professor quer muito que os nossos alunos sejam aprovados, que eles realizem os sonhos, né, deles, porque a realização do sonho de vocês também é a minha realização. Te espero lá no Instagram, quero de todo o meu coração que você me mande uma mensagem e a gente se vê numa próxima série. Beijinhos da Prof. Andiara Maximiano.